Iniciando esse vídeo dizendo que agora eu tenho a ring light. E se você me acompanhar lá no meu Instagram, você já está sabendo. Oi pessoas, tudo na paz? Gente do céu, tô aparecendo para contar para vocês o meu relato de parto e um pouquinho do meu pós-parto. Hoje, no caso amanhã, que é quando esse vídeo vai estar saindo, tá fazendo um mês que Luísa nasceu, dia 18 de fevereiro de 2021. Antes de tudo, se inscreva aqui no canal, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas e deixa um comentário positivo aqui pra gente, beleza? Bom, minha gente, vamos começar do início. Antes de tudo, é tudo antes de tudo, né? Mas enfim, já tem um vídeo aqui no canal contando pra vocês um pouquinho dessa minha experiência, do meu parto, como é que foi. Eu gravei lá na maternidade, gente, tava meio desorientada, mas gravei e nem sei como é que eu consegui gravar. Mas tá aí o vídeo pra vocês, assista quando terminar esse vídeo, beleza? Bom, minha bolsa estourou às 2 horas da madrugada do dia 18 de janeiro de 2021. E aí, eu fiquei na dúvida se realmente era a minha bolsa ou se eu estava mais uma vez com vontade de fazer xixi. Porque na reta final da gestação a gente vai muito ao banheiro, mas muito. E aí eu pensei comigo, é xixi, porque Luísa tá para nascer no dia 1º de fevereiro. Então assim, não é, Luísa não vai nascer agora. E fui no banheiro, fiz xixi e aí é que tá o tchan da coisa. Porque se realmente fosse xixi, eu não teria conseguido esvaziar a bexiga, né? Então, não era xixi, era o líquido já da bolsa saindo. E eu conversei com minha médica, mandei mensagem pra minha médica, falei com a menina das fotos do parto. Deixei todo mundo sabendo, né? Todo mundo que precisava para também não preocupar as pessoas. Eu só comuniquei aos meus familiares quando eu já estava já no caminho da maternidade. E aí eu já conversei com o Rafael, disse a ele, amor, acho que foi a bolsa mesmo. E a gente já tinha pesquisado sobre, eu já tinha conversado com o Rafael sobre, ele já tinha pesquisado também sozinho sobre isso. E aí a gente não se desesperou, ficou tranquilo, ficou de boa, sabia que ainda tinha tempo pra... Depois que a bolsa estoura, não precisa se desesperar. Enfim, a gente ficou tranquilo esperando o dia amanhecer. E passei a noite escorrendo o líquido lá e utilizei esse absorvente aqui, ó, absorvente pós-parto, que eu comprei para utilizar pós-parto. Só que eu não sabia que seria assim, né? Então, comprei esse pacote que vem 20. E ele é deste tamanho, cada absorvente é deste tamanho, olha só, enorme, né? E aí eu utilizei uns 7 a 8 absorventes na madrugada. Então, para vocês terem noção de quanto que líquido já tinha escorrido, já tinha ido embora. Pela manhã eu tinha uma ultra já marcada com o médico, de que é providência de Deus. Já tinha uma ultra marcada, embora se eu precisasse eu poderia ir para a urgência e lá eu faria a ultra, mas fui fazer a ultra com o médico que eu já sabia, já conhecia e enfim. Fiz a ultra, ele me confirmou, então um barulho externo que só Jesus na causa. Vai continuar assim esse cachorro latindo. Fiz a ultra, o médico confirmou que a bolsa tinha estourado. E eu comuniquei a minha médica, ela me disse, vá pra urgência que de tardezinha eu chego por lá. Fui pra urgência, eram umas 10 horas da manhã, mais ou menos. E aí lá na urgência fez toda a triagem, olharam a minha pressão e minha pressão estava alta. Assim, durante a gestação eu já tinha tido alguns episódios de pressão alta e a gente ficou monitorando, mas não fiz uso de nenhum medicamento, a não ser o óleo de alho. Que não é um medicamento, é só um fitoterápico, algo desse tipo assim, é só um remédio natural. E aí, tava alta a minha pressão, porque eu fiquei muito nervosa, gente. Eu fiquei pensando um monte de coisa lá na hora, na urgência, e só ia aumentando minha pressão. E aí me deram um medicamento, né, pra pressão voltar ao normal. E a partir dali, já da urgência, eu comecei a chorar. E não parei mais. Vocês têm noção que eu não parei mais. Fui pra salinha, fiquei lá, eu e Rafael e as outras
tinha outras grávidas, outras intercorrências que aconteciam. Mas a gente ficou assim, num biombozinho, né? Tudo fechadinho, eu e Rafael. E aí era mais ou menos 10 horas da manhã, como eu já falei, minha médica me disse pra mim caminhar dentro do quarto. Pode caminhar, vá caminhar. Final da tarde é que eu cheguei aí, então vá caminhar. Por quê? Ela disse que iria vir só no final da tarde porque eu tinha feito também nessa triagem o toque. E eu estava com 2 centímetros de dilatação. 2 centímetros. Estou gravando essa parte em outro momento só para registrar que o toque é uma desgraça. Realmente eu não estava sentindo contração muito forte, estava tudo muito tranquilo. Então assim, eu já imaginava que não estava muito grande a dilatação. E aí fui caminhar dentro do quarto, aí a gente fez um exame lá pra ver como é que tava o bebezinho, os movimentos. Enfim, no primeiro exame não deu pra ver claramente, mas no segundo deu pra ver, ela disse que tava tudo bem, mas que a gente ia ficar monitorando. E aí fiquei caminhando até a hora que ela chegou. Quando ela chegou, já eram umas 4 horas da tarde. E ela chegou, conversou comigo, perguntou como é que eu tava. E eu chorando, né, minha gente? Eu chorava o tempo todo. Perguntou como é que eu tava, me explicou como é que tava a situação do meu parto, a progressão do meu parto. Ela fez o toque novamente às 4 da tarde e nada de dilatar. Ainda tava os 2 centímetros. Eu já tinha mais de 12 horas que a bolsa tinha rompido. E ela precisava que a gente tomasse alguma decisão ali juntas. Eu poderia ter continuado tentando o parto normal. Poderia ter continuado tentando o parto normal. Só que havia um risco para o bebê. E aí a gente ficou naquela, vamos continuar, não vamos continuar? Eu queria demais, gente. Eu queria muito, muito, muito que fosse parto normal. Eu tinha me preparado para isso. E não foi. E aí eu falei pra ela, tudo bem, doutora? Vamos fazer o parto cesárea. E eu tinha esquecido minha maquiagem, minha gente. Tinha esquecido minha maquiagem. E eu contratei um pacote de foto. Como é que pode uma coisa dessa? Ai, Jesus. Enfim, voltando ao assunto. Eu tomei um banho. Fiz lá a antisepsia, né, do corpo com um sabonete. Ok, botei a roupinha do centro cirúrgico, minha fotógrafa chegou e tava tudo certo, fui para o centro cirúrgico. Cheguei no centro cirúrgico, eu me tremia inteira. Eu tava chorando o tempo todo. Vocês imaginam a cena, tudo isso aqui que eu tô falando, eu tava chorando. E aí, entrei no centro cirúrgico. Veio primeiro a anestesista conversar comigo. E aí ela conversou muito, gente, tentando me acalmar, dizendo que ia dar tudo certo, que tava tudo bem, que muitas mulheres fazem parto cesárea e tá tudo bem. E realmente é assim, tá tudo bem. Só que era uma coisa que eu imaginava que não iria acontecer, né? E aí depois a pediatra veio, conversou comigo, maravilhosa. A pediatra é um amor. Pediatra neonatologista, não sei. Enfim, foi lá, conversou comigo. Depois a enfermeira veio, conversou comigo. Por último, minha médica já tinha conversado comigo, veio de novo, conversou comigo. Enfim, todo mundo conversou comigo. Todo mundo da equipe tentando me acalmar. E eu chorava o tempo todo. Eu chorava muito. Minha perna tremia muito, eu fiquei deitadinha lá na maca e minha perna tremia muito, muito, muito. E eu tava sentindo contrações, além de tudo, eu tava sentindo contração. Inclusive, quando minha médica foi fazer o toque, eu imaginava que já tinha dilatado bem mais, porque eu tava sentindo muita contração. E o espaço de tempo das contrações eram curtinhos, então eu disse, pronto, já tô quase parindo. Mentira, gente, ainda tava com 2 centímetros. E eu estava disposta a sentir o restante da dor, porque eu sabia que ia doer muito, porque toda mulher que tem filho parto normal diz que dói muito, 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 muito. Então eu imaginava que aquilo ali ainda ia multiplicar muitas vezes. E tudo bem, não multiplicou, não teve dilatação, fui pro
centro cirúrgico, fiz o parto cesárea. Tava com muito medo da anestesia, mas tava com muito mais medo da sonda. Pra quem não sabe, eu sou enfermeira e eu já passei sonda em vários pacientes. Mas assim, você ser a paciente é algo surreal. Apesar de que a gente se coloca no lugar do paciente, a gente tá ali para oferecer o cuidado, mas eu fiquei muito nervosa, gente. Eu tava muito nervosa. E daí a importância de ser uma enfermeira que conversa com a paciente, com a cliente, que deixa o paciente calmo, tranquilo, porque naquele momento era o que eu precisava. Eu sabia do procedimento, eu sabia tudo o que ia acontecer, passo a passo, o que ela ia fazer, mas eu tava muito nervosa. Então é aí que entra a empatia e toda aquela coisa. Mas enfim, depois que passou a sonda, e também depois da aplicação da anestesia, com relação à anestesia, eu particularmente não senti dor, apenas ardeu quando ela tirou a agulha. Mas assim, foi uma ardência tão pequena, porque eu tava sentindo contração na hora que ela foi fazer a anestesia. Então, foi uma ardência mínima. E depois disso, teve o parto. Rafael cortou o cordão umbilical. Eu pedi a minha médica ali no auge já, eu chorando horrores. E enfim, depois que eu conversei com minha médica, eu pedi a ela para que Rafael cortasse o cordão e ele cortou. E foi felicidade para mim, eu tava super feliz com isso. Apesar de que não conseguimos fazer um corte tardio do cordão umbilical, clampeamento tardio, porque Luísa nasceu com o cordão apertado no pescoço. E aí foi quando eu respirei aliviada pela decisão que eu tinha tomado de fazer a cesárea, porque eu não sabia como é que estava essa questão do cordão. A gente tinha ali um diagnóstico interrogado de que havia um cordão passando por trás da cervical dela, só que a gente não sabia como é que estava. E aí, quando ela nasceu, estava apertado o cordão. Inclusive, para quem conhece, sabe um pouco sobre o ápiga dela no primeiro minuto foi 4 e só no quinto minuto que foi 9. Então, assim, enfim, depois eu agradeci muito a Deus, porque foi uma ótima decisão ter feito o parto cesárea. Passado tudo isso, eu fui para o centro de recuperação pós-anestésica. E eu sentia tudo formigar no meu corpo. Formigando. Mas estava tudo bem. Não tive cefaleia, né, dor de cabeça. Não tive, sei lá, não senti dor, não tive nada dessas coisas não. Fui para o centro de recuperação pós-anestésica. A Luísa estava o tempo todo lá do meu lado. Só tiraram ela perto de mim para pesar. E Rafael foi junto, né? Então, assim, sempre tinha alguém supervisionando ali ela, todos os cuidados. Lá no centro de recuperação pós-anestésica, a gente ficou um tempão. Eu só fui subir para o quarto de meia-noite. Então, eu tava desde as 7 da manhã, sem comer, porque a gente não sabia como ia ser o desfecho da história. E aí, fiquei até meia-noite sem comer. Lá no centro de recuperação pós-anestésica, eu já comecei a sentir os meus pés, né? Comecei já a movimentar os meus pés. E me levaram para o quarto, né? E a gente foi para o quarto. Quando a gente chegou no quarto, trouxeram minha alimentação e eu comi de meia-noite. E beleza, foi tudo tranquilo. Luísa tava tomando complemento, porque minha descida do leite não tinha acontecido ainda. Inclusive, foi tensa essa parte. Mas, deram um complemento à Luísa, deixaram ela bem enroladinha lá, quentinha. Enfim, todos os cuidados que precisava nesses primeiros momentos com Luísa, o pessoal da maternidade que fez. E eu me alimentei e fui cochilar. Nos primeiros dias, Luísa foi muito tranquila, uma criança muito tranquila. E aí, a gente conseguia cochilar e tudo mais. Apesar de que ela fazia qualquer barulhinho, a gente já olhava assim, tá tudo bem? O que é que tá acontecendo aqui?
Amanheceu dia 19. No dia 19, a moça lá veio tirar minha sonda, tirou minha sonda e me levou para o banho. E aí, na hora de se levantar, minha gente, que eu não tinha me levantado ainda, na hora de me levantar, parecia que tinha passado um caminhão assim, ó, no meu corpo todinho. E ardia muito, não doía, era ardência, sabe? Ardia muito, 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 muito minha barriga. Ardia muito, mas era muito. E aí eu me levantei com muita dificuldade, eu me levantei, caminhei, fui até o banheiro. Cheguei lá no banho, ela foi me sentar no vaso sanitário. O vaso sanitário era muito baixinho. Na verdade, eu acho que ele tinha o tamanho certo, mas só que eu achei que ele era assim, de criança, na minha cabeça, porque naquela hora eu achei que não ia chegar nunca o vaso sanitário, eu tava descendo assim, ó, e não chegava o vaso sanitário de jeito nenhum. Mas enfim, quando chegou o vaso, consegui fazer xixi, foi tranquilo, fui para o banho, tomei meu banho, voltei e ardendo muito, né, tudo ardia. Na maternidade, a gente tomava um banho só por dia, então eu tomei um banho no dia 19, tomei um banho no dia 20, que era o dia de sair. No dia 20, na manhã do dia 20, Rafael que foi me auxiliar no banho. Eu inventei de fazer xixi no banho, né, em pé no banho. Porque pra mim o vaso sanitário era muito baixo. E aí ia doer mais se eu fosse me sentar no vaso. Só que, gente, sabe de nada, inocente. Quando eu inventei de fazer xixi no banho, gente, foi pior do que ter se sentado lá no vaso, com certeza. Saímos do banho e recebemos a alta, né? No dia 20 a gente veio pra casa no finalzinho da tarde. Recebemos a alta, viemos. Luísa também recebeu alta, né? Eu e Luísa recebemos alta. Viemos pra casa. Chegando em casa, mais um desafio. A escada, porque eu moro no primeiro andar. Conseguimos, chegamos em casa. Quando chegamos em casa, desespero. Luísa veio pra casa tomando a fórmula. E a gente tinha comprado a fórmula já no caminho, né? Eu, mesmo assim, mesmo ela tomando fórmula, eles estimulavam o aleitamento materno lá na maternidade. E eu continuei com essa prática para que o meu leite pudesse sair. Então, eu dava o peito a ela, mesmo que não saísse nada, gente, porque não saía nada. Dava o peito a ela e depois oferecia o complemento. E aí, lá na maternidade, esse complemento, ele vinha já feito, né? Pelas pessoas de lá. E quem dava a Luísa era a moça de lá também, era a técnica que vinha e dava o leite à Luísa. Em todos os horários, a cada 3 horas. Então, assim, a gente não tinha essa preocupação lá. Só que quando chegou em casa, a gente precisava fazer o leite, né? Precisava fazer o complemento. E aí, foi aquela loucura, gente, para fazer esse complemento. O Rafael que se virou para fazer e conseguimos. Por que foi uma loucura? Porque o complemento tem toda uma medida, uma temperatura para ser feito. Enfim, foi uma loucura assim que a gente chegou em casa. Eu não tinha arrumado nada porque eu não esperava que aquele fosse o dia que Luiz ia nascer. Assim, não tinha arrumado nada no sentido de ter tirado as roupas dos saquinhos, sabe? Porque eu lavei e deixei todas em saquinhos. Aquele saquinho transparente de supermercado, deixei todas nesses saquinhos. Não tinha tirado, tava tudo no guarda-roupa ainda embaladinho, porque eu imaginava que só no final de janeiro que eu ia ajeitar essas coisas dentro do guarda-roupa, deixar tudo livre. Mas findou que até hoje eu continuo usando os saquinhos, não me desapeguei dos saquinhos. Acho que não vou desapegar tão cedo. Foi muito louco os primeiros instantes em casa. No dia que eu recebi alta também, pra me vir pra casa, a técnica me deu uma dica de usar cinta. Eu tinha levado uma calcinha de cintura mais alta e eu vim com ela, mas mesmo assim, gente, parece que tá se mexendo tudo, assim, os órgãos, sabe? Fica uma coisa assim meio estranha, mas conseguimos ir pra casa e foi tudo ok. Uma coisa que eu quero comentar com vocês aqui é que eu não lembro da minha barriga ter ficado alta depois do nascimento de Luísa. Gente, eu não lembro como é que ficou minha barriga, não lembro. Eu tomei banho, eu me olhei no espelho, enfim, mas eu não lembro de como é que tava minha barriga logo no pós-parto e nem
sei lá, não lembro, gente, não lembro. Eu sei que com 9 dias de pós-parto, acho que foi com 9 dias, eu vou deixar o trechinho aqui pra vocês. Eu me pesei no supermercado e eu já tinha perdido praticamente o peso que eu ganhei durante a gestação. Eu ganhei 10 quilos, né? Comecei com 72.900 e terminei com 80. Terminei com quanto? Espera aí. Aqui, ó, comecei com 72.900 e terminei pesando 82 quilos. Vamos de se pesar depois do parto. Hoje tá fazendo 15 dias. Vamos lá. Aproveitando o dia das compras. Olha aí. Ó. A gente tá fazendo as compras e tinha essa balança aqui e aproveitei. Mas eu iniciei e tava com 72 quilos. Então praticamente perdi, né? Aquilo que já ganhei. Mas ainda tem as graminhas, vamos embora, vai dar tudo certo. E aí já perdi tinha perdido praticamente o peso que ganhei, né? Hoje em dia o que mudou? Tô amamentando exclusivamente, não usamos mais a fórmula, graças a Deus. Parei de dar a fórmula pra Luísa na primeira semana de vida dela, ela tomou apenas na primeira semana. E na segunda semana eu comecei a dar somente o leite. Não tava descendo muito, tava descendo pouquinho, mas eu fazia ordenha. Eu insisti muito na amamentação, inclusive eu posso fazer um relato dessa parte pra vocês. Insisti muito, mas muito na amamentação. E consegui amamentar. Hoje eu amamento exclusivamente e é isso, gente. Foi assim, tem sido assim. É realmente desafiador. O primeiro mês foi desafiador. Você quer dormir, você para de comer para poder ir ninar a criança. Enfim, acontece muita coisa. Mas eu queria contar para vocês um pouquinho de como foi. Eu espero que tenha sido claro e enfim. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu não queria acreditar que aquele era o dia que Luísa ia nascer, porque eu não tinha me preparado. A minha sorte é que no dia 16, 2 dias antes dela nascer, eu tinha ido na depiladora, porque pra quem não sabe, e eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso, eu faço depilação na cera. E na gestação eu continuei fazendo até os 9 meses. E aí a minha sorte é que no dia 16 parece que eu senti alguma coisa, vou lá fazer. Aí fiz, só que eu não ajeitei o cabelo, não ajeitei a unha, tava toda mal amanhada.